Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o complexo de Édipo e a formação do superego. Bom, o conceito do complexo de Édipo foi baseado na tragédia sobre Édipo, que é contada em uma peça escrita por Sófocles. Freud, ao assistir essa peça, compreendeu que todo ser humano vive a mesma tragédia que Édipo de forma simbólica. Bom, a história da peça é a seguinte: Édipo foi um príncipe que nasceu no reino de Tebas, com a profecia de que mataria o pai e se casaria com a mãe, Jocasta. O pai de Édipo, ao ter essa notícia, ficou atordoado e manda um servo levar Édipo para o meio da floresta, amarrá-lo de cabeça para baixo para ser devorado pelos animais. O servo vai e faz isso, mas antes de Édipo ser devorado, um pastor que vinha passando avista o bebê ali, com os pés inchados por estar amarrado, e Édipo significa pés inchados. Ele dá o nome de Édipo ao bebê por conta disso e leva o bebê para o reino de Corinto para ser criado pelo rei e pela rainha, que não podiam ter filhos. Então, eles criam Édipo como filho, ele cresce também como príncipe, e em algum momento tem uma peste assolando a cidade. Quando vão conversar com o oráculo diz que aquilo está acontecendo porque o destino de Édipo seria matar o próprio pai e se casar com a mãe. Édipo, desesperado, querendo fugir desse destino, vai embora. No meio do caminho, vem vindo o rei de Tebas, pai de Édipo, que Édipo não sabia que era seu pai. Vinha vindo o rei de Tebas com vários servos, né? E eles acabam se estranhando e brigam. E Édipo mata o rei de Tebas sem saber que era o seu próprio pai. Então a primeira parte da profecia se concretiza aí. Bom, chegando em Tebas, a rainha estava viúva e quem decifrasse o enigma da esfinge se casaria com a rainha. Édipo decifra, se casa com sua própria mãe, tem 4 filhos com ela. Então aí se realiza a segunda parte da profecia. Mais tarde, o oráculo revela isso para Édipo e para Jocasta. Édipo fura os próprios olhos como forma de punição e Jocasta se suicida. Então essa é a tragédia. Como todo mundo vive isso, né? Que coisa mais absurda. O ser humano vive isso de forma simbólica, né? Não é que vai lá e mata o próprio pai e se casa com a mãe, né? Mas Freud percebeu, e primeiro ele propôs em relação ao genitor do sexo oposto, o Édipo em relação ao genitor do sexo oposto. Mais tarde ele se deu conta da tendência de todo ser humano para a bissexualidade, no sentido de que tanto o pai quanto a mãe são objetos de amor da criança e ela quer o amor dos dois só para ela, né? Bom, mas ele propôs inicialmente como só em relação ao sexo oposto. Então ele entendeu que o menino passa a desejar o amor da mãe só para ele, a querer a mãe só para ele e a rivalizar com o pai, porque ele percebe que o pai tem alguns privilégios que ele não tem, né? O pai vai dormir com a mãe, o pai é grande como a mãe, né? E ele é pequenininho, né? E ele se dá conta que ele fica de fora daquela relação. Mas ele rivaliza com o pai e ao mesmo tempo ele gosta muito do pai, né? Então ele fica em conflito com isso, porque ele fica com ódio e ao mesmo tempo ele também sente amor pelo pai. E pela mãe, ele deseja a mãe, ele quer o amor da mãe, mas ele também fica com raiva da mãe na medida que ele percebe que ele não é tudo para a mãe, que a mãe também tem olhos para o pai, né? Que ele não é o único. Então a criança vive um momento muito conflituoso, né, de amor e ódio. Bom, com medo de sofrer uma retaliação
por esse ódio que ele sente, né? E a retaliação do menino é o medo da castração, né? Já que ele vê que as meninas não têm pênis, as mulheres não têm pênis, ele fica com medo dele também ficar sem, né? Dessa ser a vingança. Ele acaba reprimindo todo esse conflito, todos esses sentimentos tão intensos, e ele acaba buscando, indo crescer e buscar se satisfazer nas próprias relações dele. Com a menina, o primeiro objeto de amor da menina também é a mãe, mas ela muda para o pai. E como ela faz essa mudança? Ela faz essa mudança, de acordo com Freud, porque ela fica ressentida com a mãe por não ter um pênis. Então, ela acha que foi a mãe que não deu para ela, né? E que a mãe recebe o pênis do pai. Então, a menina passa a ficar muito ressentida com a mãe e passa a querer o pai, passa a querer que ele dê esse pênis para ela também. Bom, e a mesma coisa, ela fica muito dividida, porque ao mesmo tempo que ela rivaliza com a mãe, ela ama a mãe. E ao mesmo tempo que ela quer o amor do pai, ela fica com muita raiva dele, porque ela percebe também que ela não é tudo para esse pai, né? Que o pai também tem olhos para a mãe, né? Então, no meio de todo esse conflito, né, de tanto amor e ódio, a menina vai ficando com medo da mãe não gostar mais dela, porque ela tá rivalizando com a mãe, ela tem medo de perder o amor dos pais e acaba também reprimindo todo esse sentimento e indo se desenvolver para se satisfazer também nas próprias relações. Então esse foi o modelo proposto por Freud, tá? Mas ele mesmo mais tarde viu que na realidade o complexo de Édipo não é assim, é um com sexo oposto. Não, ele percebeu que o grande desejo do ser humano é ser tudo para o outro, né? Então, tanto o menino quanto a menina querem ser tudo, tanto para o pai quanto para a mãe, né? E aí, quando Freud consegue se dar conta disso, também fica muito mais... A gente consegue enxergar o complexo de Édipo em qualquer tipo de configuração familiar, né? Ainda mais hoje em dia que temos muitas configurações familiares que na época de Freud não existiam, né? Então, do que se trata o complexo de Édipo? Se trata de uma triangulação. É a criança poder se dar conta de que ela não é tudo para o outro, que ela fica excluída de aspectos da vida dos pais, né? Tanto da mãe quanto do pai, se é um casal homoafetivo, se é uma mãe se é uma mãe solo, né? Ou um pai solo, né? Sempre o pai ou a mãe vão ter outros interesses na vida que não apenas a criança, né? E a criança vai se ressentindo disso, né? Ela vai percebendo que ela não é tudo e que ela é excluída de certas áreas da vida dos pais. Esse sentimento de exclusão funda a possibilidade da criança crescer e procurar se satisfazer a partir de si própria, a partir das escolhas que ela for fazer, a partir do desenvolvimento dela. Então, o complexo de Édipo é fundamental para o desenvolvimento. O complexo de Édipo no sentido da rejeição vivenciada no Édipo. Essa rejeição faz com que o ser humano, apesar de ser muito sofrida, a forma de tentar elaborar isso é tentar buscar caminhar com as próprias pernas, tá? E o que isso tem a ver com a tragédia de Édipo? É que nesse conflito de sentimentos de amor e ódio, ora a criança deseja ter a mãe ou o pai só para si e fica com ódio do outro que tem, né? Queria matar, né? E em relação a próprio objeto que a criança deseja, também ela fica com ódio, né? Porque ela se sente rejeitada. E o sentimento de rejeição provoca muito ódio no ser humano, mesmo num ser humano adulto, né? O sentimento de rejeição sempre provoca muita dor, porque essa dor é muito profunda, ela começa lá nas relações iniciais. E como o superego se forma a partir daí? É uma frase importante, uma frase famosa de Freud. O superego é herdeiro do complexo de Édipo. O superego se forma porque
Quando a criança vai vivendo tudo isso, esse medo da retaliação dos pais, né? Ela vai tendo que reprimir todo o sentimento dela, porque ela percebe que não pode, né? Eu não posso querer o outro só para mim, não dá. Eu não posso querer que a minha mãe não tenha mais vida para ser só minha, ou que meu pai não tenha mais vida, não tenha mais outras coisas na vida dele, outras pessoas para ser só meu, né? E o superego é justamente a instância dentro da gente que diz pra gente o que pode, o que não pode, que avalia o próprio comportamento, né? E nesse momento também que a criança reprime todos esses sentimentos, porque ela entende que não pode, né? Ela coincide também com a fase em que os pais estão dizendo para ela o que pode e o que não pode, né? Ela vem lá da fase anal, né, que ela está aprendendo o controle dos esfíncteres, que, né, ela vai aprendendo onde pode fazer cocô, onde pode fazer xixi, onde não pode, né? Vai aprendendo a compartilhar, né, a dar, a receber, vai aprendendo que não pode bater no amiguinho. Os pais estão o tempo todo dizendo para a criança o que pode e o que não pode, né? Depois ela entra na fase fálica, começa a se tocar, aí os pais vão falar, não pode colocar a mão aí na frente de todo mundo, essa hora que você tá sozinho no quarto, né? Então, os pais vão o tempo todo dizendo para a criança o que pode e o que não pode, como se eles fossem o superego externo da criança, né? Para ela poder se desenvolver, ela precisa internalizar esses pais e esse pode e não pode fica dentro dela, né? Que é o superego dela, né? E para ela conseguir se desenvolver e seguir o próprio caminho, ela precisa ter isso internalizado, né? Senão ela vai precisar o tempo todo que alguém diga para ela o que pode e o que não pode, né? E para a gente poder se desenvolver, a gente tem que ter a noção clara dentro da gente dos nossos limites, das nossas potencialidades. A gente tem que ter a noção clara de como conviver em sociedade. A gente tem que ser capaz de se avaliar o próprio comportamento. E tudo isso ocorre quando a criança reprime todos esses impulsos tão intensos, né? Então ela reprime tudo isso e junto com isso ela internaliza as normas que são ditadas, que são trazidas pelos pais. Então por isso que o superego é considerado o herdeiro do complexo de Édipo, por Freud. Bom, então é isso. Qualquer dúvida, só perguntar. Obrigada, tchau, tchau.